Olá, pessoal. Meu nome é Luana Miranda, sou assistente de gestão de pessoas aqui do Grupo Sanos e também sou estudante de psicologia do sétimo período. E hoje eu vim ministrar um treinamento com vocês do Programa de Desenvolvimento Humano Organizacional e futuramente também estarei aí ministrando outros treinamentos com vocês. Hoje, em específico, eu trouxe um tema muito importante, principalmente para o ambiente de trabalho, que é a importância da empatia nas relações interpessoais. Como que a empatia transforma nossas interações no ambiente de trabalho, como que influencia essas interações, também em nossa vida pessoal. Então, primeiramente, vamos descobrir aí, afinal, o que é empatia, né? Qual o conceito de empatia. Então, a empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Essa habilidade é fundamental para construir e manter relacionamentos saudáveis e positivos, tanto na vida pessoal quanto no ambiente de trabalho. A empatia permite que nos conectemos com as emoções e experiências dos outros, o que pode levar a uma maior cooperação, confiança e harmonia em nossas interações. Existem duas formas principais de empatia: a empatia emocional e a empatia cognitiva. Então, hoje, nós ouvimos falar muitos conceitos de empatia, do que é empatia, nós ouvimos muito esse termo hoje em dia, e a empatia realmente é se colocar no lugar do outro, é compartilhar os sentimentos dos outros, entender, né, o ponto de vista do outro, mas a empatia também é um pouco além disso, e hoje nós vamos discutir aqui um pouquinho mais dos benefícios dela, né, quais estratégias que a gente pode utilizar para desenvolver a empatia no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal, nas nossas relações interpessoais. Então, primeiramente, vamos entender um pouco mais o conceito de empatia emocional e de empatia cognitiva. A empatia emocional se refere à capacidade de sentir fisicamente as emoções que outra pessoa está experimentando. Isso envolve uma resposta automática e involuntária ao estado emocional de outra pessoa. Um exemplo é quando vemos alguém chorar. Podemos nos sentir tristes junto com essa pessoa, mesmo que não saibamos exatamente o que a levou a chorar. Essa forma de empatia nos ajuda a conectar profundamente com os outros, pois estamos compartilhando suas emoções de maneira visceral. Então, a empatia emocional é algo automático, né? Algo involuntário, né? Então, involuntariamente, quando nós vemos uma pessoa chorando, quando a gente vê uma pessoa alegre, nós automaticamente nos sentimos alegres, nós nos sentimos tristes também, né? E isso é muito involuntário. Então, a empatia emocional é isso, você entrar realmente no mundo daquela outra pessoa, experimentar as emoções daquela pessoa, identificar, né, qual o momento que ela se sente alegre, que ela se sente triste. E a empatia emocional é realmente isso, a interpretação e a identificação das emoções do outro. Já a empatia cognitiva, por outro lado, é a capacidade de compreender a perspectiva ou estado mental de outra pessoa, sem necessariamente sentir as mesmas emoções. Isso envolve uma compreensão consciente e deliberada dos pensamentos e sentimentos dos outros. A empatia cognitiva nos permite entrar na mente de outra pessoa e ver a situação do ponto de vista dela. Então, a empatia cognitiva, ela é algo mais profundo daquela pessoa. Então, enquanto na empatia emocional é algo mais visível, né? Então a gente consegue identificar, a gente consegue ver uma pessoa mais alegre, mais triste, com raiva. Já na cognitiva, não, a gente precisa realmente entrar na mente daquela pessoa, compreender o histórico de vida daquela pessoa. É, Às vezes é algo que está acontecendo em casa com aquela pessoa e está influenciando no trabalho. Então, realmente conhecer o histórico de vida daquela pessoa e entender o ponto de vista dela. Essa é a empatia cognitiva. Vou simplificar aqui o conceito, né, de cada um. E, primeiramente, a gente tem aqui a empatia emocional. Então, a empatia emocional, ela envolve a capacidade de sentir e compartilhar as emoções de outra pessoa. É como entrar no mundo emocional do outro, experimentando suas alegrias, tristezas, medos e esperanças. E eu trouxe aqui um exemplo, né, e também uma dica aí do filme Divertidamente,
que já tá aí no 2, né? E existem personagens, né, que representam diferentes emoções, como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo. E essas emoções, elas influenciam as experiências da personagem principal, mostrando como as emoções elas podem ser compartilhadas e compreendidas. Então, o filme ele representa muito bem, ele é muito rico para a gente conseguir identificar essas emoções. Então, no filme, por exemplo, quando a alegria ela é ativada, a personagem ela começa a se sentir alegre, ela se sente feliz. Quando a raiva é ativada, ela se sente estressada, sente raiva. E, e é exatamente isso que é empatia emocional. É a gente identificar cada emoção do outro, identificar quando ela tá triste, quando ela tá alegre, quando ela tá com raiva, e se colocar no lugar dessa emoção, como está dizendo que é realmente você entrar no mundo emocional do outro, compreender as emoções do outro, né? E você realmente oferecer um suporte emocional, um apoio para ela. E para isso a gente precisa dessa empatia, né? Compreendendo aí a emoção do outro. Já a empatia cognitiva, ela se refere à capacidade de compreender o ponto de vista e as experiências dos outros. Reconhece que cada indivíduo possui uma perspectiva única, moldada por suas vivências, valores e contextos pessoais. Cada pessoa interpreta o mundo de uma maneira única, devido às suas experiências pessoais, histórico de vida, cultura e crenças. Isso influencia como percebemos e entendemos o comportamento e as emoções dos outros. Então, a empatia cognitiva, ela é essa compreensão do ser humano como um ser único, né? Então, diante de uma mesma situação, eu vou interpretar essa situação do meu ponto de vista, né? O outro colega vai interpretar de outro ponto de vista, e isso depende de vários fatores, né? Os fatores das suas vivências, dos valores que ele carrega consigo, da sua cultura, das suas crenças, seu histórico de vida, tudo isso vai influenciar na forma como ele interpreta. E para a gente conseguir compreender o ponto de vista do outro, a gente precisa entrar nesse contexto de vida do outro. Por isso que é uma forma mais profunda de empatia, né? Quando a gente realmente se coloca no lugar do outro, a gente tenta entender o que essa pessoa está passando, né? Como ela chegou a esse ponto de vista. Você realmente enxergar o mundo sob o olhar do outro, né? Então, essa é a empatia cognitiva, né? Essa compreensão de que somos seres únicos, né? E que a forma como você age, como você pensa, vai ser diferente da minha, né? E para eu entender, né, você de uma forma mais empática, eu preciso me aprofundar no seu mundo. Então, essa é a empatia cognitiva. Trouxe aqui agora alguns benefícios da empatia no ambiente de trabalho. E o primeiro deles é a melhoria na comunicação e na resolução de conflitos. A empatia permite que as pessoas se coloquem no lugar dos outros, o que facilita uma comunicação mais clara e eficaz. Quando os colaboradores são empáticos, eles escutam ativamente, compreendem os sentimentos e perspectivas dos colegas e respondem de maneira que reconheça essas emoções. Isso reduz mal-entendidos e cria um ambiente onde todos se sentem ouvidos e valorizados. Então, muitas vezes numa comunicação, isso é um comportamento muito automático nosso. Nós tendemos a querer sempre expressar, né? Expressar nossas emoções, expressar aquilo que a gente pensa. Então, muitas vezes a gente quer só falar numa comunicação, em um diálogo. E nenhuma comunicação, para ela realmente ser eficaz, ela precisa também de uma escutativa, né? A gente precisa estar ali realmente escutando o que aquela outra pessoa tem para nos dizer, né? Então, realmente é o escutar e o falar, né? Para essa comunicação ser fluida, para ela ser bem sucedida e também na resolução de conflitos, né? Então, uma equipe, né, que se comunica entre si, que é empática, que se coloca no lugar do outro, ela vai conseguir resolver conflitos de uma forma muito mais fácil. Vai conseguir chegar a um resultado comum, vão conseguir
compreender os motivos de cada um, o pensamento de cada um, e assim resolver de fato o conflito. O segundo benefício é o aumento da colaboração e o trabalho em equipe eficaz. A empatia promove um senso de união e compreensão mútua, o que é crucial para o trabalho em equipe. Colaboradores empáticos estão mais dispostos a ajudar uns aos outros, compartilhar conhecimentos e apoiar as iniciativas dos colegas. Isso resulta em equipes mais coesas e produtivas, onde cada membro se sente parte integral do grupo. Então, muitas vezes, em um ambiente de trabalho, as pessoas trabalham individualmente, né? E isso não é muito eficaz, né, para o desempenho, para a produtividade de uma equipe. Né? Então, para uma equipe ela se tornar mais colaborativa, para realmente ter de fato um trabalho em equipe ali, é necessário um senso de união, né, uma colaboração. Então, estender realmente a mão para o colega, né? Às vezes eu estou mais tranquila com as minhas demandas, estou menos sobrecarregada, e o meu colega ao lado, ele está mais sobrecarregado, ele está com mais demandas. Então, por que não, né, estender a mão para ele, entender o que ele precisa, se ele está precisando de algo, se tem algo que eu possa ajudar. Então, isso é um trabalho em equipe, essa é a empatia no ambiente de trabalho, né? Você trabalhar realmente lado a lado com aquela pessoa, compreendendo o que ela precisa, é, entendendo que isso colabora muito para a produtividade, né? E isso ajuda muito que as equipes realmente se tornem uma equipe de sucesso, que melhorem seu desempenho. Então, melhora muito nesse sentido. E o terceiro benefício é o fomento de um ambiente de trabalho mais positivo e inclusivo. Então, a empatia, ela cria um ambiente de trabalho onde todos se sentem valorizados e respeitados. Quando os colaboradores sentem que seus sentimentos e perspectivas são compreendidos e considerados, eles são mais propensos a se sentir mais seguros e engajados. Isso não só melhora o bem-estar individual, mas também contribui para uma cultura organizacional positiva e inclusiva. Então, a empatia, ela também torna esse ambiente de trabalho mais leve. Então, quando os colaboradores eles se sentem ouvidos, eles se sentem que são realmente compreendidos, que seus sentimentos são validados, que eu realmente estou aqui para ouvir você, para ajudar você, esse ambiente ele se torna mais positivo, ele se torna mais leve, né? E isso não melhora só o meu estado, meu bem-estar individual, mas também, né, o bem-estar de uma equipe, né? Essa equipe se torna um ambiente mais alegre, mais inclusivo e, consequentemente, a cultura da empresa, a cultura organizacional, elas passa a melhorar, né? Com essas atitudes, esses pequenos gestos, né, de empatia que vão se, se, se implementando ali naquele ambiente. Então, esse ambiente ele vai se tornando aos poucos mais positivo e inclusivo. Aqui eu trouxe algumas estratégias partindo aí mais para a ação, né, da empatia, de como se desenvolver essa empatia no ambiente de trabalho. E eu trago aqui algumas estratégias. A primeira estratégia é praticar a escuta ativa. Então, como eu falei anteriormente, é ouvir atentamente sem interromper, validando os sentimentos e perspectivas dos outros. Então, em um diálogo, para ele ser eficaz, para ele realmente ser um diálogo aberto, que a gente consegue ouvir, né, de fato, outra pessoa, a gente precisa estar ali presente. Então, praticar essa escuta ativa, né, sem interromper, tentar não interromper, sem muitas interrupções na fala da outra pessoa. Validar os sentimentos, né? Não, eu entendo o que você está sentindo, eu entendo, por mais que você não concorde, você compreende de fato o que aquela outra pessoa está sentindo, a emoção daquela outra pessoa, as perspectivas dos outros também. Então, é realmente você escutar o que aquela outra pessoa tem a dizer, né? Muitas vezes, como eu falei anteriormente, a gente quer só falar, 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 mas a comunicação do outro, o que o outro tem a dizer, ele também pode e vai também contribuir de alguma forma para o trabalho, para a equipe,
para o desempenho também. Então, realmente está disposto a ouvir, né, sem interromper, sem ficar pensando no que eu vou falar depois que ela terminar de falar. É realmente você escutar, tá ali ativamente escutando aquela pessoa, o que ela tem a dizer. A segunda estratégia é aprender a ver as situações do ponto de vista do outro, tentar compreender as experiências e emoções dos colegas. Então, como a gente falou anteriormente, na empatia cognitiva, a gente tenta compreender as experiências dos outros, né? Como o outro age em determinada situação, às vezes parar para entender o que a outra pessoa está passando, né? Às vezes é algo pessoal, né? Então, e que está influenciando no trabalho, ou alguma reunião que deixou a pessoa mais ansiosa, mais estressada. Então, entender o ponto de vista daquela pessoa, o que fez ela chegar àquele ponto de vista, né? Entender o mundo daquela pessoa, se colocar no lugar dela e compreender de fato o que fez ela chegar ali naquele ponto de vista. E o terceiro é reconhecer e validar os sentimentos alheios, expressar compreensão e aceitação dos sentimentos dos outros, mesmo que não concorde com eles. Então, mesmo que uma frase muito legal para se aplicar eu não concordo com você, né? O meu ponto de vista é diferente do seu, mas eu compreendo o seu sentimento, eu compreendo o seu ponto de vista, né? Essa é a empatia, né? Você, por mais que a sua ideia e os seus ideais sejam diferentes, você valida o sentimento do outro, você reconhece o que o outro tem a dizer, né? Para não fazer com que o outro se sinta invalidado, realmente, né? Que não é escutado, que não é aquele ambiente, não é um ambiente aberto para sua comunicação, suas ideias. Então, validar o sentimento dos outros é muito importante, né? Numa comunicação, numa equipe. Então, essas 3 estratégias, elas podem ajudar aí no dia a dia a desenvolver a empatia, né? A tornar a equipe mais empática. E agora, eu trouxe um pouco mais para a prática, para a gente entender um pouquinho como que é um ambiente com empatia, né? Como que ele, na prática, ele é transformado, como ele é mudado, e como que um ambiente sem empatia funciona, um ambiente sem comunicação, um ambiente onde a equipe ela não se comunica bem, ela não é colaborativo. Então, eu trouxe um vídeo aqui a seguir para a gente entender um pouquinho na prática como é a empatia. Então, vamos ver. Esta é ela. Ela é ótima, super competente, antenada, criativa, inovadora. Ela é assim. Este é ele. Um homem responsável, dedicado, com um currículo impecável. Eles trabalham juntos, lado a lado, mas se conhecem há pouco tempo. Não sabem ainda muito um do outro, mas se respeitam. São extremamente competentes, mas ao mesmo tempo diferentes. Cada um do seu jeito. E como qualquer outro dia, eles iniciam o expediente. Eles trabalham juntos, lado a lado, mas se conhecem há pouco tempo. Não sabem ainda muito um do outro, mas se respeitam. São extremamente competentes.
mas ao mesmo tempo diferentes, cada um do seu jeito. Sim, esta era a rotina deles. Faltava alguma coisa nessa história. E foi então que algo aconteceu. Sem perceber, uma conexão foi sendo criada. Simplesmente foi acontecendo. O mundo um do outro foi se transformando, se misturando. Eles se abriram. Eles se abriram ao diferente. Eles se abriram ao que não conheciam. Eles, que pareciam de mundos completamente diferentes, perceberam que pertenciam a algo em comum. E uma palavrinha nova começou a se fazer presente na rotina deles: empatia. E pela primeira vez, unindo forças, eles se passaram a se chamar de nós. Oi, Olá, eu sou. eu sei, eu também sou. Nós somos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Então, esse vídeo bem explicativo, ele mostra como funciona realmente um ambiente de trabalho sem empatia em um ambiente de trabalho colaborativo e empático, né? Então, vamos fazer algumas reflexões sobre esse vídeo nesses dois cenários que a gente viu, né? Que primeiro a gente viu um cenário diferente, né? Que existem duas cores ali, existem dois mundos diferentes, duas pessoas diferentes. Ele até fala que são duas pessoas competentes, mas são diferentes. Cada um em seu mundo, né? Ali, quando vinha uma pasta ali da cor azul, que era da outra pessoa, ele não pegava, né? Essa não é a minha atividade, é a atividade do outro. Então, ali é muito dividido, é um trabalho muito individual, individualizado, né? Então, aqui agora a gente vai ver um pouquinho. Então, o ambiente de trabalho sem empatia, a gente observa uma comunicação fraca. Então, os colaboradores têm dificuldades em se comunicar efetivamente devido à falta de compreensão mútua e à incapacidade de ouvir ativamente. Então, a gente observou até ali, no início, eles se comunicando pelo WhatsApp, um ao lado do outro, né? Então, oi, olá, ali pelo WhatsApp. Então, é uma comunicação fraca, né? Uma comunicação que a pessoa não se sente aberta, né? Não se sente ouvida, né? Eu não escuto você, eu não falo com você. Então, a gente observa uma comunicação bem fraca. E conflitos persistentes. As diferenças de perspectiva e a falta de empatia levam a conflitos frequentes e prolongados, impactando negativamente a moral da equipe. A gente até observou um clima bem negativo ali naquele ambiente, né? Então, a gente sente um pesar muito grande ali nas diferenças de perspectivas, nas diferenças de ideais um dos outros, e eles se conflitam, né, ali a todo momento, né? Então, o que é meu, eu não quero. Eu quero meu açúcar aqui no meu café, eu não quero o seu adoçante. Então, são conflitos persistentes que a gente observa nesse ambiente de trabalho sem empatia. E o último é a baixa coesão e colaboração. A falta de empatia cria um ambiente onde os colaboradores trabalham isoladamente, sem apoio mútuo, o que reduz a colaboração e o trabalho em equipe eficaz. Então não existia colaboração ali no início, né? Existiam dois mundos diferentes, o mundo azul, o mundo amarelo, onde eles não se misturam, né? Onde não há vínculo, não há comunicação, não há colaboração,
né? Então, o que é minha atividade, não é sua, o que é sua atividade não é minha atividade. Então, não existe colaboração, não é um ambiente colaborativo, não é um trabalho em equipe. E agora a gente parte ali mais para o final do vídeo, né, onde a gente observa ali ele compartilhando ali, quase que sem ver, quase sem observar, a jarra, né, de bebida com ela, né, e aí os dois começam a compartilhar, né, eles começam a conversar, então ali um vínculo, né, sem muita formalidade ali. Aos poucos eles foram observando que foi melhorando a comunicação, né, eles foram começando a trabalhar mais juntos. Então, a gente observa aqui comunicação aberta e transparente. Os colaboradores se comunicam de maneira aberta e transparente, praticando a escuta ativa e entendendo as necessidades uns dos outros. A gente observa muita empatia ali no segundo cenário, em que eles começam a se comunicar, né? Então, a partir do momento que eles começam ali a trocar diálogos, eles começam a se entender melhor, a compreender o mundo do outro, entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta. E isso é uma comunicação aberta e transparente, é se colocar no lugar do outro, compreender as emoções, a forma de agir, de se comportar, de pensar, o ponto de vista do outro. O segundo, a resolução construtiva de conflitos. Então, a empatia facilita a resolução rápida e construtiva de conflitos, pois os colaboradores se colocam no lugar do outro e buscam soluções mutuamente benéficas. Então, todos os conflitos, né, eles começaram a buscar soluções juntos, né? Então, entendendo-se que ali é uma equipe, que os dois trabalham em equipe, trabalham juntos, eles foram ali compartilhando suas dores, né? Entendendo os gargalos ali do dia a dia e foram, né, compartilhando esses conflitos, esses problemas e foram resolucionando, né? Então se torna um ambiente de trabalho mais colaborativo, né? Onde eu ajudo você, você me ajuda, a gente trabalha juntos, não separados. Eles até falam ali no final do vídeo, né? Aqui nós somos nós, né? Nós somos nós trabalhamos juntos aqui, né? E o último é a equipe coesa e apoiadora. A empatia promove uma cultura onde os colaboradores se apoiam mutuamente, compartilham conhecimentos e trabalham juntos para alcançar objetivos comuns. Então, uma equipe coesa e apoiadora. A gente vê no final do vídeo eles se apoiando bastante, eles trabalhando ali de fato de forma mútua, não individualizada como era no início. E é possível observar, né, bem forte ali essa cultura melhorando, eles se apoiando, esse apoio, esse trabalho mais leve também, mais colaborativo, mais apoiador. Então, um vídeo muito legal mostra aí essa diferença, né, que traz um ambiente empático, né, uma diferença que faz estender uma mão para o outro colaborador, para outro colega de trabalho que você está ali sentando todos os dias ao lado dele, mas vocês não se conhecem, vocês são diferentes e que não se permitem ali conhecer o mundo do outro, conhecer o outro, se colocar no lugar do outro. E aí o vídeo mostra ali como é melhor, como é mais eficaz, como é mais colaborativo, como é muito melhor ter um ambiente empático ali dentro de uma empresa, dentro de um departamento. Então, são reflexões boas aí sobre esse vídeo. E agora, chegando mais aí para a finalização, trouxe aqui algumas perguntas para reflexão, né? Para ficar aí de reflexão sobre esse tema que eu abordei aqui hoje com vocês. A primeira pergunta é como que podemos incorporar a empatia em nossas interações diárias no ambiente de trabalho? Então, como de fato eu vou incorporar essa empatia nas minhas interações no ambiente de trabalho, o meu colega do lado, né? Compreender se ele está precisando de algo, se algum apoio que eu possa ajudar nas atividades dele. Então, como que eu vou realmente implementar essa empatia nas minhas interações, no dia a dia mesmo, né, de trabalho? E que estratégias nós podemos implementar para fomentar um ambiente de trabalho mais empático e inclusivo, né? Então, como de fato eu poderia
fomentar esse ambiente de trabalho mais empático, né, onde eu não trabalho de forma individualizada, né, onde eu chego, né, trabalho, realizo as minhas demandas, cumpro, né, o que é meu, mas o do outro não me interessa, né? Então, como que eu faço para mudar minhas atitudes no dia a dia? E são pequenas atitudes que fazem diferença, né? Perguntar ali como que tá o dia do outro, né? Como que tá ali as demandas do outro. São esses pequenos gestos que vão criando um pouco o vínculo, vai criando conexão ali, e aí a equipe vai tornando uma equipe mais leve, uma equipe mais colaborativa. Então, são esses pequenos gestos. E a terceira pergunta para reflexão é como que a prática da empatia pode transformar nossa equipe e melhorar nossa produtividade. Então, como que hoje gestos de empatia dentro da equipe podem melhorar o desempenho da equipe, a produtividade? Porque equipes que trabalham mais juntas, que trabalham de forma mais colaborativa, menos individualizada, mais uma mão lavando a outra mesmo, como que isso pode ajudar na produtividade, como que a gente pode se tornar mais produtivo, se comunicando mais, estando mais próximos, compartilhando mais atividades. Então fica aí a reflexão para vocês no dia a dia de trabalho de vocês, como que vocês podem implementar a empatia, implementar pequenos gestos de empatia, para que esse ambiente de trabalho aí seja mais leve, seja mais colaborativo, e se torne aí melhor, vocês consigam produzir mais, melhorar o desempenho. E é isso. E por fim, eu trouxe aqui uma frase inspiradora, né, de um autor e de um psicólogo que falou muito sobre a empatia como um dos pilares para chegar à inteligência emocional. Então, aqui ele fala que a empatia é a capacidade de entender as emoções dos outros. Essa habilidade é essencial para a construção de relacionamentos e para a gestão eficaz de equipes, pois ajuda a criar um ambiente de trabalho onde a colaboração e a comunicação prosperam. Então, esse é o Daniel Goleman, ele é um psicólogo renomado e autor do livro Inteligência Emocional, que revolucionou nossa compreensão sobre o impacto das emoções no sucesso pessoal e profissional. Ele argumenta que a empatia é fundamental não apenas para o entendimento emocional, mas também para a colaboração e a liderança eficaz. Sua obra influenciou milhões ao redor do mundo, destacando a importância de habilidades emocionais na vida e no trabalho. Então, ele traz muita essa ideia de que não só o técnico importa, ele é muito importante sim, mas que habilidades comportamentais, elas podem influenciar muito no ambiente de trabalho, podem alavancar muito o desempenho de uma equipe. Então, a empatia ele traz como um pilar, né, para alcançar esse ambiente de trabalho onde a colaboração e a comunicação prosperam. Então, fica aí, né, essa dica do livro, né, dele, que é a Inteligência Emocional, a teoria revolucionária, que redefine o que é ser inteligente. E fica aí de dica para vocês lerem, se aprofundarem, se interessarem nesse tema que é muito importante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Até mais, né? E até o nosso próximo treinamento.